Mas como Deus se revelou? E veja bem que Deus se revelou já na sua criação. E o que isto quer dizer? Bom, escute bem. Primeiramente, que a própria criação é evidência do poder, da bondade e da sabedoria divina. Deus estampou o seu poder, bondade e sabedoria na própria criação. Em segundo lugar, Deus capacitou o ser humano para poder perceber claramente que Deus existe, e isso através da criação. Deus capacitou o ser humano de tal forma que, ao observar a criação, sua mente fosse direcionada a reconhecer que existe um Deus vivo e verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. Mas espere, pastor. O Senhor está dizendo que o problema do ser humano nunca foi falta de evidência da existência divina? Sim, é isso mesmo. Aliás, eu só estou repetindo o que a Bíblia já ensina. Pois o problema do homem nunca foi cognitivo ou falta de evidência. O problema do homem, do ser humano, é moral. O ser humano suprime a verdade. O ser humano tenta abafar a verdade de Deus com a mentira. As pessoas falam, me prove que Deus existe. Mostre-me alguma evidência. Mas a Bíblia nos mostra que a própria criação e a capacidade de deduzir que há um Criador é evidência suficiente. A Bíblia diz que nenhum ser humano pode apresentar alguma desculpa diante do Senhor que não tinha evidência, pois há milhares. O problema do ser humano, volto a afirmar, é moral. Pois ele não quer adorar ao Criador. O ser humano prefere adorar a criatura. E não pensem que a manifestação de Deus na criação não demanda nada de você, pois demanda, sim. Demanda uma resposta de adoração ao Criador. Como assim? A revelação divina tem como propósito que você perceba o poder dele e o adore. Jamais se esqueça disso. E se já é glorioso que Deus tenha se revelado na criação, preste muita atenção, Deus decidiu revelar-se verbalmente, entregando mensagens verbais aos seres humanos. Deus se comunicou diretamente ao ser humano. Que bênção! Deus se revelou, por exemplo, a Adão e lhe deu instruções diretamente. Vemos isso no livro de Gênesis, nos seus primeiros capítulos. A outros, Deus falou em visões e sonhos. E em certa oportunidade, Deus reuniu a todo o seu povo ao pé do monte e lhe falou diretamente. Isso se encontra no livro de Êxodo. E o mais glorioso é que Deus ordenou que suas mensagens, seus atos gloriosos, suas revelações a respeito do futuro, tudo isso fosse registrado a fim de que chegasse até nós. É uma grande bênção. Uma porção dos pensamentos de Deus nos foram revelados. E não se esqueça de que adoramos um Deus que fala. Deus não é uma energia, como muitos falam por aí. Deus é uma pessoa. E veja bem que somente uma pessoa pode falar, pode pensar, pode determinar, pode planejar, pode dirigir e guiar. Somente uma pessoa. Adoramos um Deus soberano. E por falar de soberania divina, nós temos que entender que o Deus soberano é o Deus que controla tudo, absolutamente tudo. Como assim, pastor? Vamos pensar um pouquinho no profeta Daniel. Tem algumas pessoas que erroneamente vão dizer que Deus escolheu o profeta Daniel ou Daniel para ser o seu profeta, pois Deus sabia que Daniel iria ser inteligente, estudioso, culto, de uma boa família e por aí vai. Segundo alguns, Deus aproveitou as qualificações pessoais e profissionais desse jovem chamado Daniel. Mas, meus amados, nós não acreditamos dessa forma, não acreditamos que tenha sido assim. Deus é um Deus soberano e poderoso e nós acreditamos que Ele é de fato soberano e poderoso. Então Deus decidiu que existiria um ser humano e decidiu que esse ser humano se chamaria Daniel e não Fabiano. Deus decidiu que Daniel teria uma certa capacidade intelectual e não outra. Deus decidiu a família a qual Daniel pertenceria. Deus decidiu cada aspecto do existir
daquele que se chamaria Daniel. Deus decidiu, obviamente, o ministério que ele iria desempenhar. Resumindo, Deus controlou até os pensamentos dos profetas, a fim de que num dia em que ele se revelara a Daniel, Daniel entendesse que de fato era Deus que estava falando com ele. E digo mais, Deus criou nele, em Daniel, o senso de obrigação, a fim de que o seu profeta escrevesse quando Deus lhe ordenou que assim o fizesse. Então, com um Deus assim, nós devemos entender que ele mesmo se coloca como garantia de veracidade. E não poderia ser de outra forma. Deus não apela a nada nem ninguém além de si mesmo para autenticar suas palavras. Não, jamais. Ele mesmo é a garantia. E é por isso que nós cremos que as Sagradas Escrituras são de fato as palavras de Deus, uma porção dos pensamentos de Deus. Deus falou e está falado. Bendito seja o Senhor. Mas sempre é possível que alguém rejeite o que nós acabamos de afirmar. E o triste é que esse rejeitar é uma manifestação de juízo. Enquanto a palavra do Senhor em alguns produz louvores, em outros produz endurecimento. Diante de tudo que foi exposto, alguém poderia afirmar: pastor, dessa forma Deus não me dá muito espaço, né? E esse é precisamente o ponto. Deus não te dá espaço, pois tudo pertence a Ele. E Ele governa em todos os aspectos da realidade. Ele é o Deus que controla absolutamente tudo, sabe de tudo, até quantos cabelos nós temos em nossa cabeça. Bendito seja o Senhor. Então a questão é, para concluir, como nós responderemos às verdades hoje aprendidas? Nos prostraremos em adoração ou continuaremos com corações endurecidos? Pense nisso, pois não há atividade mais proveitosa do que pensar, aprender, louvar e servir a Deus. Portanto, se realmente você pensar no que acabamos de falar, certamente você dirá: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso vale a pena. Ele vale a pena.